TV Câmara Entrevista está de volta e nesta edição temos o prazer de receber o jornalista e escritor Fábio Mendes. Com experiência em coberturas nacionais e internacionais, Fábio é autor de 2 livros, incluindo o recém-lançado 30 Histórias do Tetra, tema central da nossa conversa de hoje. Fábio, voltando aqui ao nosso assunto dos 30 anos do Tetra, se você tivesse que voltar no tempo, qual momento daquela Copa você gostaria de ter presenciado ao vivo? Eu acho que a final, né? O Brasil teve uma sequência de grandes momentos, mas tá na final, depois de tanto tempo, né? 24 anos, acho que foi um momento muito, muito intenso, assim. E ainda mais da forma que aconteceu nos pênaltis, né? Foi a primeira vez que uma Copa foi definida nos pênaltis. É uma coisa totalmente nova para todo mundo. Então, toda aquela carga dramática que é natural de uma final ganhou uma sobrevida, uma camada a mais, e estava todo mundo assim insano. E os relatos que eu ouço, que eu leio de quem estava no estádio, né, é que foi um momento assim maluco, até pelas condições, né, a alta temperatura, muito calor, tudo isso causou, assim, acho que intensificou as emoções de todo mundo. Eu acho que seria muito legal, especialmente se estivesse atrás do gol. Né? Com certeza. Quem estava atrás do gol, onde teve os pênaltis e viu ali perto o Baggio mandando aquela bola para longe. Foi um momento de catarse total. Foi um momento de catarse. E tem outra coisa também, para a época, né? O Brasil vinha de fracassos nos pênaltis. O Brasil tinha sido eliminado em 86 pela França e tinha perdido 1 ou 2 Copas América também nos pênaltis. Então o Brasil estava vindo de uma sequência assim, de erros. Então aquilo também serviu para lavar a alma. Tinha aquele demônio para exorcizar ainda. Tinha aquele demônio para exorcizar. O Brasil já tinha um bom tempo que vinha sendo eliminado de campeonatos importantes nos pênaltis. Então aquilo lá. Então, tanto que deu aquela carga. Todo mundo, na hora, quando acabou o jogo, falou: a gente tinha que ter ganho isso na bola rolando. Ninguém acreditava que nos pênaltis. Nos pênaltis. A gente sabia que tinha o Taffarel, que era um excelente defensor. Mas ficava aquele medo, vai bater, né? Vai errar. O Brasil sempre tem um que erra. A gente tinha aquela coisa, né? Sempre tem um jogador que quer bater bonitinho. Isso é uma outra coisa. Pode ver, todo mundo bate muito firme. Mesmo quem não bate longe, bate um pouco errado, bate com firmeza. Ninguém bate aquela bola, ninguém dá aquela colocadinha, que era normal no Brasil na época. Então acho que até isso, aquela seleção estava preparada. Falei, ninguém vai jogar bolinha colocada, querer deslocar goleiro, não. É forte, manda ver. Então eu adoraria estar atrás do gol dos pênaltis. No Paluca, né? Pra gente ver essas bolas do Brasil entrando e o Taffarel depois só saindo para comemorar. Saindo para comemorar. Sem dúvidas. Fábio, quais jogos dessa Copa você considera assim, que foram assim, decisivos e consolidaram a seleção rumo à conquista do Tetra? Bom, eu acho que tem dois jogos que eu acho que são cruciais. O primeiro é o jogo contra os Estados Unidos. Sim. Porque todos os jogadores são unânimes em falar que aquele foi o jogo mais difícil da Copa. E aí entra aquela coisa que a gente fala, né? O contexto é tudo. Porque os Estados Unidos não eram o adversário mais difícil, não vinham jogando tão bem, né? Porque às vezes o time não é tão bom, mas vem num crescente, aí você fala, nossa, fica esperto. Não era o caso, o time se classificou porque tinham muitas vagas, naquela época tinha os terceiros colocados, alguns passavam, né? Tava jogando em casa. Só que o Brasil jogou contra os Estados Unidos no dia da independência deles. Eles vinham animados, então teve toda uma pressão externa, uma expectativa, os jogadores se imbuíram daquele patriotismo, aquela coisa toda, e jogaram recuados, bem, com um esquema tático muito bem montado, e o Brasil sofreu muito com aquilo, né? Então foi uma hora que o time, eu acho que foi a grande dificuldade, aquela pedra que, assim, se o time conseguir tirar essa pedra do caminho, vai até o fim. Então ali ele mostrou, tecnicamente não foi o grande desafio, mas grande marcação forte como sempre teve, mas teve esses fatores externos. Sim. Né? Então esse foi o primeiro jogo que deu para mostrar, falar, o time tem fibra, o time tem raça, o time aguenta as pancadas que leva, né? Esse foi um jogo que eu me lembro muito bem. Eu era criança, mas eu lembro muito bem. A gente ainda saiu do primeiro tempo ali com 1 a menos. O Leonardo foi expulso pela cotovelada no Tabi Ramos, né? Uhum. Então teve essa carga toda emocional de voltar para um segundo tempo, aquela lua, né? 40 graus e ter que trazer o resultado ainda.
Exatamente. Teve, jogando com a menos ainda, então teve todo com aquele calor, né? Então a gente ficava esperando, ai meu Deus, um contra-ataque, aquela bola esticada, pega o zagueiro de calça curta. Então a gente estava muito temeroso. Então Sim. Passou. Na verdade, na época, quando o Brasil ganhou, era só crítica. Ah, não fez mais que obrigação. Mas aí depois a gente vai vendo assim, a importância que aquele jogo teve. O outro jogo que eu acho crucial também foi o seguinte contra a Holanda. Por quê? Primeiro, até então, o Brasil tinha enfrentado times que só jogavam recuados. Pela primeira vez, o Brasil pegou um time que joga para frente, que ataca o Brasil, que joga de igual para igual. Porque a Holanda sempre teve essa tradição ofensiva. E aquele time não era diferente. Tinha um monte de craque. Tinha o Overmars, tinha o Bergkamp. O Bergkamp, inclusive, marcou o primeiro gol da Holanda. Então, assim, era um time muito bom. Era um time muito... Tanto que, na minha opinião, foi o melhor jogo da Copa. Né? Assim como em 98 o Brasil e a Holanda também foi... talvez o melhor jogo da Copa, 94 também foi. Foi um jogaço. Então ali o Brasil mostrou primeiro que tinha habilidade, que toda aquela capacidade técnica que se esperava do time, ele saberia mostrar. O Brasil não tinha perdido a essência do seu futebol bonito, ali ele mostrou. E também soube sair de outro momento difícil, que é um momento que o futebol brasileiro sempre se ressentia. Se começava bem e começava a tomar um gol, dar uma vacilada, geralmente entregava a paçoca em algum momento. E ali não. Fez 2-0, parecia que estava com o jogo ganho, cedeu o empate em 2 falhas, mas teve brio para falar, não, a gente vai ganhar, jogar firme, manter o foco e virar o jogo não, né? Mas desempatar. Então foram 2 jogos que o Brasil teve assim, as maiores dificuldades ou os momentos mais importantes e soube sair bem. Sim, mas foram jogos que de uma forma ou outra ali, trouxeram força para o time seguir, né, até a final e conquistar o título. Exatamente. Com certeza. Fábio, como que você enxerga a comparação da seleção de 94 com as mais recentes, por exemplo? Essa é uma comparação que é inevitável de fazer, né? Primeiro, porque assim, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa. Né? Agora vai completar 24 anos também em 2026, né? Na próxima Copa. E também nos Estados Unidos. E também nos Estados Unidos. Então tem muita coincidência, né? Muita coisa que se cola e aí a gente começa a olhar. Primeira coisa, eu acho que a gente não tem... eu já falei um pouco, né, dos jogadores. Você não vê a mesma identidade com a seleção, com a camisa, né, com a torcida. Mas também tem uma outra coisa que eu acho que se perdeu muito, que é a forma de jogar o futebol brasileiro, a forma de se jogar. A gente está muito... essa seleção brasileira ela é muito europeizada. Eu acho que o Brasil perde muito com isso, porque perde o que a gente tem de melhor e perde até, de uma certa forma, um fator surpresa. Né? E a tendência é piorar, porque o jogador hoje, primeiro, ele não é formado na escola do futebol brasileiro que era antes, que eram os campos de terra, né, as quadras, né, dos bairros, da periferia, ou mesmo nos grandes centros. Mas você não tem mais aquele jeito de aprender a jogar futebol que, de certa forma, ajuda o jogador a saber se virar quando o bicho pega num jogo de verdade, porque... Quem jogou no campo de terra sabe, você não dribla só o jogador, o marcador, você dribla as pedras, o buraco, você aprende a se virar numa série de dificuldades que vão fortalecendo você para se tornar um grande jogador de futebol. Isso a gente perdeu um pouco, né? Mas eu acho que isso dá para se corrigir. Agora, o problema de os jogadores saírem daqui jovens demais, eu acho que isso mata o futebol brasileiro. Você tem o Hendrick, né, que já foi, o Estevão está aqui, mas já está vendido também, né, o Vitor Roque, que jogava no Atlético Paranaense também, jogou 1 temporada e meia, já foi embora. Você acaba perdendo essa referência, né, porque eles já são formados aqui para aprenderem a jogar como na Europa. Então eles já chegam prontos. O Hendrick, ele não foi formado para jogar no Palmeiras, né, jogar 5, 6 anos no Palmeiras, talvez ir para outro time do Brasil, não. Foi formado, o Palmeiras ser só uma escada para ele ir para a Europa, que é para onde todo mundo quer ir, para onde todo mundo vai. O Estevão é a mesma coisa e os jogadores que surgirem daqui para frente igualmente. Sim. Então a gente tem uma seleção que joga igual a todas as outras da Europa e não tem uma conexão com o seu país porque eles não estão no seu país. Né? Os jogadores que jogam na Europa estão ali, tem essa proximidade com a camisa, com a seleção, né? E que a gente não tem. Então a gente tem uma seleção sem alma, sem cor, uma seleção desbotada. E
por mais que tenham bons jogadores, falta alguma coisa que era o que fazia diferença em 94, por exemplo, que já tinha muitos jogadores atuando na Europa, mas mesmo que ele atuava na Europa, passou muito tempo aqui. O Romário jogou 6 anos no Vasco, jogando no Maracanã, antes de ir para a Holanda e depois para a Espanha. Né? Hoje não, você joga um Brasileirão, no máximo mais o estadual, e já está na Europa. Sim. Fábio, além do impacto esportivo, que outras influências ali sociais, culturais, você percebe como resultado daquela Copa? Olha, 94 foi um ano, eu lembro até hoje de um comercial que falava, 94 é um ano que veio cheio de emoções, né? Era da Folha de São Paulo. Porque a gente realmente estava num período que a gente deu uma guinada no país, né? A gente tinha saído da ditadura em 85, mas a gente ainda estava naquele período confuso de reconstrução do país, reconstrução da economia, né? O Brasil democrático herdou uma economia em frangalhos, então os primeiros governos civis estavam metendo os pés pelas mãos, porque já vinha de um cenário difícil, então havia um desencanto do brasileiro, né? Com a inflação, com os preços subindo a toda hora, o salário não acompanhava toda essa loucura da inflação e também essa questão da violência, né? A violência que a gente experimenta hoje, ela já vinha crescendo muito desde os anos 70 e quando chegou nos anos 90, o brasileiro ainda estava sofrendo muito, não estava pronto para encarar aquilo. Né? Mas principalmente no ponto de vista econômico. Então a gente teve um momento de euforia ali. Né? Depois de tanto tempo você ganhar a Copa, a gente ganhou. A inflação que estava assolando o país... Né? Começou a ser controlada, né? Que foi primeiro com o RV organizando ali, aí depois o Real, né? Havia uma desconfiança, assim como com a seleção, porque já vinha de vários planos. Todos fracassados. Todos fracassaram, assim como a seleção, né? Muitas seleções boas, Sim. Muitas fracassaram. E no fim, a seleção deu certo, o Plano Real deu certo. Então uma coisa não tem tanto a ver com outra, mas acaba entrando naquela conjunção de astral, né? 58 foi assim também. O Brasil ganhou uma Copa na época da Bossa Nova, na época da construção de Brasília, então tinha aquela sensação, nossa, as coisas estão dando certo. Né? E em 94 foi a mesma coisa. Então isso até estimula até o brasileiro até a dar uma respirada no momento difícil e falar, não, peraí, é só mais uma pedra, não é um abismo. Né? E aí o Brasil, obviamente, melhorou em alguns aspectos, mas tem outros desafios. Né? Hoje a gente está em outro período complicado, né? A gente teve um conflito político muito grande, até hoje a gente sofre com a polarização. A gente vem se recuperando da pandemia, então assim, e ao mesmo tempo que a gente está tentando juntar os cacos da sociedade, a gente olha para a seleção, que geralmente é um descarrego, um desafogo, e eles não estão oferecendo isso. Vamos ver se, quem sabe, tudo muda para melhor, né? A gente consolida a democracia, o Brasil já ganha a Copa, a economia melhora, né? Ou não, vamos ver como vai ser em 2026. Sim. E o que você acha que a seleção de hoje pode aprender com aquela seleção de 94? Olha, eu acho que o Jorginho falou uma coisa muito interessante, que a diferença é que naquela época não tinha redes sociais. Né? Hoje os jogadores eles ficam muito, não só eles, todos nós, né? Eles ficam muito focados em postar no TikTok, no Instagram, em deixar uma mensagem e isso acaba dispersando. Né? Ele deu um exemplo muito específico, mas acho que isso entra dentro do conselho principal, que eu acho que é foco. Né? Eu acho que eles têm que entrar conscientes de que ali eles não vão só bater um cartão e fazer um trabalho. Né? Eles estão representando 220 milhões de brasileiros, eles estão representando um futebol que trouxe... que é o cartão de visitas do Brasil no mundo. Hoje o Brasil é um país maior, um país mais importante, mas por muito tempo a única referência, né, que o Brasil tinha era o futebol. Você ia para qualquer país do mundo, você falava que era do Brasil, a primeira coisa que a pessoa pensava era Pelé. Futebol, Pelé. Depois falava até em samba, talvez em bossa nova, né? Mas era a grande referência. É o soft power, né? Uma expressão que está em voga hoje, falar que é o poder que o país tem sobre outros de uma forma benévola e positiva, né? Então, muitos é a música, a cultura, a agricultura. O Brasil sempre... o Brasil tem vários soft powers, mas o principal é o futebol.
Então, acho que o jogador tem que entrar... A primeira coisa é isso, entrar sabendo... não usar isso como um peso, mas usar como uma força. Atrás dele tem 220 milhões de pessoas empurrando e tem uma camisa amarela que assusta, né? Só de ver a camisa já tem um peso diferente. A camisa pesa, isso é uma coisa que quem gosta de futebol fala, a camisa pesa. E a gente já viu várias vezes isso, uma camisa pesar, ganhar um jogo pela camisa, né? Não é o jogador que está jogando que ganhou, é a camisa joga sozinha. Então tem essa responsabilidade. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, para fazer uma citação aqui do Homem-Aranha. Eu acho que a primeira coisa é isso, é foco. Saber a importância de ganhar uma Copa, que aquilo não é um torneio a mais que acabou, vira as coisas, não. É uma coisa que vai mudar a vida, e os jogadores de 94 falam isso. Olha, é muito sacrifício, mas vai valer a pena. Daqui a 30 anos vão olhar para você e vão falar, ó, os caras do Tetra. Então, assim, é uma coisa que os jogadores podem pensar hoje. Cara, isso vai me acompanhar para a vida inteira e vai ser de uma forma legal. Eu acho que o principal é isso. Tem muita coisa para melhorar em aspecto técnico, físico, tático, de comportamento, mas acho que essa é a base. Eu acho que começando por aí, o negócio engrena. Com certeza, concordo plenamente contigo. Fábio, e aí, você pretende escrever novos livros sobre futebol? Quais são os projetos? Olha, projetos nunca faltam, tem vários. Né? Um que eu estou tocando agora para 2026, para a próxima Copa, inclusive, eu quero aproveitar o clima de Copa. É um livro que eu estou fazendo sobre a Copa de 70, né? Sobre a geração de 70 e a influência que a ditadura militar teve naquele time, porque influiu muito. De várias formas, algumas positivas, outras negativas, mas ela alterou a forma de se montar um time, de se pensar o futebol na época, né? Inclusive junto com a população brasileira, interferiu na forma da população brasileira torcer. Então é uma história bem interessante, daqui a 2 anos sai, e é um pouco dentro daquela situação que eu fiz do primeiro livro, que são Campeões da Raça, que fala da Copa de 58, mas abordando como o racismo da época interferiu no time e quase tirou o Pelé e o Garrincha daquele time. Olha só. O Brasil ia jogar a Copa de 58 sem Pelé e sem Garrincha por causa do racismo. Então é um estilo que puxa um pouco para esse, que é mostrar o futebol, contar causos. A ideia não é ser um livro pesado, um livro acadêmico, não, de forma alguma. É um livro que vai contar histórias e que tem um pouco de investigação também, mas vai ter causos do futebol também, sim, como o de 58 tem. Até porque é um contexto histórico muito interessante com a ditadura militar e muitos falam, né? Essa é a Copa que a gente não deveria ter ganho. Tem gente... Na época, é uma curiosidade, tinha muita gente que torcia contra a seleção brasileira porque temia a forma política que isso ia ser usado, né? E tem umas histórias legais que eu já coletei, inclusive de gente que começou torcendo contra e no meio do jogo estava torcendo a favor, porque não tem como resistir a Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson jogando aquela bola maravilhosa que eles jogaram em 70. Então tem muita história legal. 2026 está chegando aí e o livro sai. Muito bom, com certeza. Jogadores mágicos. Fábio, o que a gente pode encontrar no livro 30 Histórias do Tetra? O livro 30 Histórias do Tetra tem tudo sobre a campanha, né, do Tetra, os 7 jogos, mas também fala muito das eliminatórias, aquele período turbulento. Tem tudo sobre os jogos e conta um pouco de outras histórias que permeiam esse período. Então, mostra um pouco como o Parreira foi escolhido logo depois da Copa de 90, como foi, né, aquela preparação, perdemos a Copa de 90, como a CBF preparou a seleção para os anos seguintes. Tem algumas curiosidades, uns causos que ocorrem entre um período e outro, né, entre as eliminatórias e a Copa do Mundo, e tem alguns causos mostrando também como que era o Brasil na época, né? Um pouco de como era a economia, como era a imprensa, como era a TV, né? E a gente fala muito, tem um episódio especial sobre o Senna, contando, né, a importância que ele teve, né, nessa conquista. Parece curioso, né? O piloto de Fórmula 1, qual a influência? A influência é muito grande, ele foi um grande inspirador. A gente brinca, eu e o Rafael, que ele foi o padroeiro do Tetra, né? E tem um relato, acho que esse eu posso falar porque já é bem conhecido, né? Que o próprio Baggio, quando ele errou o chute, ele falou, acho que o Senna tirou a bola. Sem dúvidas. Né? Então isso mostra até de uma forma como a imagem dele estava presente em todo aquele contexto, né? O Senna teve essa imagem muito ligada, teve um amistoso na França, se eu não me engano, no qual ele deu o pontapé inicial. Exato. E ali
foi feito meio que uma promessa, olha, vocês vão ser o tetra no futebol e eu vou ser o tetra na Fórmula 1. Exato, então tinha essa expectativa, vamos ganhar 2 tetra esse ano, né? Então tinha essa expectativa que foi quebrada com a morte dele, então foi um baque muito grande, mas para o Brasil, mas de uma certa forma também estimulou o time a jogar para frente, né? E firme ali, ó, a gente não somos só nós, né? A gente tem um país atrás da gente e acima da gente tem um piloto ali nos guiando. Então eles acreditavam realmente nisso, né? E isso foi um impulsionador. Então tem muita história da Copa e paralela à seleção brasileira, mas que ajuda a entender como é que foi esse período. Ou seja, além de ser ali histórias esportivas, a gente tem um relato histórico do contexto da época. Exatamente. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença do convidado, o jornalista e escritor Fábio Mendes, que nos contou histórias incríveis do Tetra do Brasil em 94. Fábio, muito obrigado pela sua participação e pelas histórias incríveis que você trouxe aqui para nós hoje. Eu que agradeço a oportunidade, como eu já disse algumas vezes, eu sempre gosto de vir aqui contar um pouco do meu trabalho e dos temas do trabalho, né? Falar um pouco sobre períodos importantes do Brasil e do futebol brasileiro, e sempre que precisar estou à disposição. Certo. O livro ainda não está disponível na versão física, mas onde a gente pode encontrar na versão digital? Por enquanto, vocês podem encontrar no site enciclopediadascopas.com.br, que é o site que o Rafael cuida, ele traz várias histórias de todas as Copas do mundo, e lá tem um linkzinho para adquirir o livro. Também dá para encontrar no Google Livros, então você entra lá, clica lá, procura 30 histórias do Tetra que você encontra o livro. Muito bom, fica a dica para o pessoal. Também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões e temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.